E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora com mais um review de Bad Guy My Boss, resenha do episódio 3. E olha, meus amores, eu gostei desse episódio, eu achei que foi um bom episódio. Aquilo que eu mencionei na resenha anterior, né, essa questão do Pat e do Ellie estar jogando um jogo ali, e às vezes eles jogam na mesma proporção, realmente está acontecendo. E particularmente, pra mim, tá bem legal. Tá me servindo muito entretenimento, né, gente? Que é o propósito dessa série, inclusive. No entanto, nesse episódio, o Ellis começou a jogar mais pesado, né? Com mais intensidade. E ele parece estar na vantagem. Aqui ele consegue controlar seus sentimentos bem melhor que o Pat. Mas é bom que ele não se sinta completamente vitorioso, porque essa vantagem pode se transformar num cálice envenenado. Ao ler os comentários, percebo que muita gente está detestando o Ellis, né, gente? Isso é ótimo, porque esse é o objetivo. Só que eu tô vendo algumas críticas em relação à série que não tem lógica, gente, que não faz sentido, como por exemplo criticar o fato do Ellie ser um cafajeste, tóxico, possessivo e ciumento, dele ser uma pessoa ruim. Isso não faz sentido, né, gente? Estamos falando de uma série que o título já deixa claro como que o personagem vai ser. Esperar que no começo o Ellie seja uma pessoa meiga, bondoso, doce, gente, é procurar agulha no palheiro, não vai encontrar, porque não é feito para ser assim. O lado do Ellis vai ter a redenção dele, mas isso é todo um processo, gente. E a diversão tá justamente em acompanhar esse processo. Afinal, gente, o lugar é alto, mas a queda é muito maior. E o Ellis vai aprender isso na carne, gente. Bora lá comentar tudo do terceiro episódio de Bad Guy My Boss. Vamos lá. O episódio se inicia numa reunião onde o Pat não tá conseguindo se concentrar ali, ele não para de olhar nos lábios do Ellis e lembrar do momento que os lábios do Ellis se tocaram no dele. O Ellis o beijou à força, né, gente? O Pat tentou se libertar aqui, só que chega um momento que a resistência dele foi drenada e ele acabou respondendo o beijo do Ellis, né? O Ellis percebeu isso, ele começou a beijar com um pouco mais de intensidade, no entanto, o Pat empurrou ele. O Ellis então apenas encara o Pat ali de um jeito incógnito e vai embora em silêncio, decepcionando o Pat, porque eu acho que ele pensou que o Ellis ou beijaria ele novamente ou ele diria alguma coisa, né? Da parte do Ellis, por que ele foi embora, gente? Ele ficou parado um momento ali esperando que o Pat beijasse ele de volta, né, gente? Como o Pat não beijou, o Ellis pensou, eu que não vou tomar a iniciativa novamente, e foi embora. E o Ellis manda o Pat preparar o almoço dele e do Kim, né, gente? O Ellis utilizando o Kim aqui para machucar os sentimentos do Pat, né? Toda vez que o Pat faz alguma coisa que desagrade ele, ele vai machucar o Pat, né? E o que o Pat fez que desagradou o Ellis, gente? Foi o beijo deles, né? Primeiro porque o Pat ficou resistindo ao beijo, segundo porque o Pat não fez o que o Ellis queria, né, gente? Que seria beijar ele de volta ali, por isso que o Ellis foi embora, né? O Ellis queria que o Pat tivesse impedido ele de ir embora, mas o Pat não fez isso, né? Sim, gente, o Ellis é um cara bastante babaca. Mas enfim, continuando aqui, o Ellis fala para o Pat que o Pat sabe exatamente o que ele quer. Ele se aproxima do Pat aqui, mas o Pat recua. O Pat, gente, ele joga o jogo do Ellis. E se por um lado isso diverte o Ellis, gente, do outro lado ele odeia completamente, né? Porque aí o Pat não fica completamente submisso a ele. Durante o almoço com o Kim, gente, o Ellis está completamente focado no Pat. Ele nem tá ligando ali para a presença do Kim ou não. Sempre olhando para o Pat, sempre pensando no Pat, inclusive arrumando uma desculpa ridícula e esfarrapada para trazer o Pat de volta, né, gente? E o Kim, pelo jeito, percebeu isso. Ele saiu para comer com um amigo dele ali, ele tá chateado com o Ellis, né, com razão, e aí o Ellis fica ligando para ele ali o tempo todo, o Pat fica ignorando ali as ligações dele, o Pat fala pro seu amigo que ele realmente quer se demitir, e aí o amigo do Pat fala com ele que ele tá no ciclo vicioso do amor, né, gente? Que ele tá apaixonado pelo Ellis, e aí o Pat fala que não, mas a gente sabe que ele está. O Ellis vai insistindo ali até que o Pat acaba atendendo e ele pede para o Pat ajudar ele a procurar ali a carteira dele, sendo que ele próprio escondeu a carteira dele, né? Só que o Pat não cede para o Ellis nesse momento, o que deixa o Ellis confuso e desagrada ele, né? Porque ele lembra que no passado o Pat sempre ia até ele e não importa o que ele pedisse, né? Hoje em dia não é bem assim mais. O Ellis está puto da vida dele aqui, gente, já tava mandando uma mensagem para o Pat aí, mandando o Pat ir até ele, né? Só que ele se força a se controlar aqui, ele olha a foto de perfil do Pat ali e lembra de um momento quando 2 anos
anos atrás, ele pediu para o Pat trazer um terno novo para ele. Tava um temporal, Brasil. O Pat chegou todo molhado, mas ele fez o que o Ellis mandou. O Pat fazia tudo por ele, né, gente? Isso despertava a atenção e o coração do Ellis. O Ellis, então, acaba perdendo tudo, gente. Mas gamou legal quando ele vê o Pat utilizando a camisa dele, né? Ele acha o Pat muito fofinho. Um pouquinho louquinho, sim, mas muito fofo e doce. Voltando a presente, gente, o Ellis não deixa o Pat se afastar dele, né? Então ele imediatamente vai pra casa do Pat aqui. Aqui o Pat tá com o amigo dele. O Pat fica enfrentando o Ellis aqui, gente. Só que o amigo do Pat acaba estragando tudo. E ele ainda traz uma malícia aqui, porque o Ellis vira para o Pat e fala que pode comer ovo. E aí ele olha maliciosamente para o Pat aqui. E o Pat ficando tímido nesse momento, gente. Essa cena foi bem bacana, né? E aí, gente, enquanto eles estão tomando o café da manhã ali, o Ellis deixa claro que não vai deixar o Pat escapar dele, né? E ele força o Pat a voltar a trabalhar com ele na empresa, porque surgiu uma urgência ali. Informa para eles que o projeto vai precisar de mais orçamento, porque os custos, né, os materiais estão mais caros ali. O Ellis acha que ele fez isso de propósito para prejudicar a empresa, chama ele de incompetente, idiota, fala que se ele não resolver isso, ele espera a demissão dele, né, gente? Ou seja, o Ellis ia demitir ele. Ah, Kennedy, o Ellis pode demitir o T, gente? Pode, porque o Ellis tem a maior parte das ações aqui. O T então implora a ajuda do Pat aqui e faz um apelo emocional gigante para ele, e o Pat acaba cedendo, né? E o Ellis fala para o Pat que o Pat é uma pessoa muito bondosa, muito otimista, por isso que as pessoas ficam usando ele e que ele precisa dele, né, para proteger o Pat. O Pat então fala que o Ellis é um chefe que fica tirando vantagem dele, e o Ellis pergunta se ele gosta do T, porque é que ele tá defendendo ele assim. O Pat fala que não. O Pat fala que ele vai ajudar o T ali, e o Ellis desafia ele, né? E aí o Pat trabalha incansavelmente aqui, gente. O Ellis, do seu jeitinho aí, cuida do Pat, mostra pra ele que ele se importa. Só que o Pat acaba passando mal aqui devido à falta de sono, né? Ele se encontra com um cliente ali, ele vai pedir um favor para o cliente, gente, só que ele acaba desmaiando em cima do cliente. O cliente chama o Ellis ali e o Ellis leva o Pat pra casa dele pra cuidar dele. Quando o Pat acorda, ele tá deitado no sofá do Ellis. O Ellis tá dando o famoso banho de toalha tailandês no Pat. O Ellis fala pra ele não pensar em trabalho, pra ele se preocupar consigo mesmo. E ele continua cuidando ali do Pat, gente, todo carinhoso, todo meigo. O Pat até fala pra ele que o Ellis tem uma língua afiada, mas um bom coração. E o Ellis fala que não é um chefe malvado. O Pat fala que o Ellis age dessa forma com ele, por isso que ele não consegue se demitir. E o Ellis fala, então não se demita, né? Fica comigo. E aí, gente, o Ellis alimenta o Pat ali e depois ele informa para o Pat que ele conseguiu salvar o trabalho do T, né? O cliente aceitou em reduzir os custos, que o Pat arrasou. O Ellis dá todo o crédito para o Pat aqui. E aí ele se aproxima do Pat, né, gente, flertando com ele, falando que ele fica fofinho sem óculos ali. Os dois quase chegam a se beijar nesse momento, mas são interrompidos quando a campainha toca. Quem chegou, gente, foi o amigo do Pat, entregando ele todo, né, falando que o Pat não se sente seguro ali na casa do Ellis. O Ellis apenas dando um sorriso incógnito aqui, e aí os dois vão embora. No dia seguinte, gente, o Ellis acabou pegando o resfriado do Pat aqui, porque ele comeu da mesma colher que o Pat estava comendo, né, e o Pat estava resfriado. No entanto, contudo, todavia, existe a possibilidade do Ellis estar fingindo, tá? Pra ser sincero, gente, eu não acreditei quase nada que o Ellis realmente tá doente, né? Me pareceu que isso era outra jogada dele. E eu quero que vocês reparem aqui na mudança de atitude do Ellis, porque ele percebeu que pra fazer o Pat ficar perto dele, pra ele jogar com o Pat direito, pra fazer o Pat ceder pra ele, gente, ele não pode ficar utilizando o Kim. Então o Pat disse para o Ellis que ele ficar usando o Kim machuca os sentimentos dele. O Ellis fica querendo ficar com o Pat, que o Pat cuide dele ali, só que o Kim acaba aparecendo, e aí o Pat ia deixar ele sozinho, só que o Ellis fica chamando o Pat aqui, não deixa o Pat ir embora, né, deixa claro para o Kim ali que o Pat tá cuidando dele, que o Pat já preparou tudo. Ao contrário da outra vez, ele fica priorizando o Pat o tempo todo, né, meio quase dizendo para o Kim que o Kim tá atrapalhando o momento deles. E o Pat tinha dito pro amigo dele que ele ia ficar longe do Ellis, né, gente, corta pra ele quase sentado no colo do Ellis, né, porque aí, como se ele fosse uma jiboia. E aí quando o Ellis acorda, gente, ele começa a trabalhar normalmente e fala para o Kim pra ele não contar isso para o Pat. Gente, eu tenho quase certeza que ele tava fingindo, tá? E o Kim pergunta para o Ellis se ele tem sentimentos pelo Pat. O Ellis fala, e se eu tiver, o que você vai fazer? E o Kim pergunta se o Pat vai ser como ele, né? E o Ellis responde que o Kim e o Pat não são iguais. O Kim apenas olha de um jeito estranho, ele vai até o Pat aqui e fala se o Pat está preparado para ficar decepcionado por amar o Ellis. E o Pat tenta bancar o bobo aqui, e o Kim deixa claro que ele tem olhos, né, gente? Ele percebe aí a dinâmica entre o Pat e o Ellis. E ele explica que ele e o Ellis têm um acordo ali que eles podem dormir com outras pessoas, né? Ele pode suportar isso. O Pat pode? O Pat então foi embora, gente.
gente. O Ellis vai até a casa do Pat aqui. Ele fala que ele disse para o Pat não sair do lado dele enquanto ele estiver passando mal, né? Que o Pat deve cuidar dele aqui. E ele cai nos braços do Pat que segura ele, né, gente? Ellis, eu vou dar uma nota 9 aí pelo teatro, tá, Brasil? Porque eu realmente acho que ele não tá doente, ele tá fingindo muito bem. Mas caso ele realmente esteja doente, gente, a intenção dele é a mesma, né? Chamar a atenção do Pat. Tá claro desde o primeiro episódio que o Ellis não joga limpo, né, gente? E o Pat que luta. Explicando um pouco mais o Ellis pra vocês, gente, na minha opinião, ele fez o que a gente chama no videogame de que leitura. O que eu quero dizer é que o Ellis conseguiu ler o jogo do Pat. Ele percebeu que pra conquistar o Pat, pra fazer o Pat ceder pra ele, pra fazer o Pat ficar do lado dele e fazer o Ellis ser a sua prioridade, como ele fazia antigamente, ele precisa tratá-lo bem. Ele precisa se importar genuinamente com seus sentimentos. Por isso ele cuidou dele de uma maneira tão atenciosa nesse episódio e teve um momento que ele usou o Kim para machucar o Pat e em outro momento não. É inegável que há amor envolvido aqui, gente, que o Ellis está se apaixonando, talvez esteja apaixonado pelo Pat. Só que ele expressa esse amor de uma forma completamente equivocada. O Ellis é alguém vingativo, rancoroso, gente. Todas as vezes que o Pat desagradar ele, ele vai machucar o Pat da pior maneira possível. Como que ele faz isso, gente? Usando o Kim, machucando os sentimentos do Pat. O Ellis sabe que quando ele faz isso, é quando ele faz o Pat sofrer. E eu não sei vocês, gente, mas às vezes eu tenho a impressão que o Ellis pode estar se viciando nesse jogo emocional que eles jogam. A questão central aqui é que o Ellis não aceita a possibilidade de perder, então enquanto o Pat não se render, o Ellis não vai parar. Ele vai continuar ferindo o Pat, tanto psicologicamente quanto emocionalmente. No entanto, caso ele realmente esteja mentindo para o Pat em relação a estar passando mal, e mesmo que ele não esteja mentindo, Brasil, a questão é que ficou claro nesse episódio que o Pat está se aproximando do limite. Quando isso acontecer, e inevitavelmente acontecerá, o Ellis perderá o jogo, porque ele vai perder o Pat. No fundo, o Ellis acha que ele é o vitorioso, gente, que esse jogo tá ganho. Mal sabe ele que ele já declarou a derrota. Algo que eu pensei sobre o Ellis também, gente, é que ele tentou seduzir, conquistar o Pat ali como uma forma de talvez desafiar a si mesmo, né? Só que ele acabou sendo conquistado, né, Brasil? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Bom, em relação ao episódio 3 de Bad Guy My Boss, é isso que eu tinha pra comentar. Agora, como sempre, eu vou comentar a preview do próximo episódio, episódio 4, mas respeito que eu não quero spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão. Para você que ficou comigo, bora até lá a preview do episódio 4 de Bad Guy My Boss. Bom, a preview abre com o Pat se forçando a se controlar ali e cuidar do Ellis, né? Porque ele vai limpar o corpo do Ellis aqui, famoso banho de toalha tailandês. Enquanto ele faz isso, gente, o Ellis segura no braço. Depois a gente vê o Ellis deitado em cima dele, gente. Será que o Ellis vai dar uma de ideia aqui, caso ele realmente esteja passando mal? E mesmo que ele não está, né? Vai virar para o Pat e falar que só tem um remédio que pode curar ele, que seria o fiofó do Pat. E aí o Ellis vai comer ele, né, gente? Inclusive o Pat beija ele nesse momento. Depois a gente vê um momento mais soft entre eles, o Pat abraçando o Ellis aqui, todo feliz, só que o Ellis com uma expressão fria aqui, desvencilhando do abraço do Pat, deixando o Pat confuso. Próximo corte, o Ellis pede para o Pat reservar um hotel ali para ele e para o Kim, gente. Por que o Ellis fez isso? Provavelmente porque o Pat começou a treinar o seu substituto, né, gente, que é o T, e isso desagradou o Ellis. E o que o Ellis faz quando o Pat deixa ele puto? Ele vai machucar os sentimentos do Pat. Ele toca na ferida, gente, ele toca no coração. Por isso que o Ellis é uma pessoa tão ruim. E aí a gente vê ele e o Kim ali começando a fazer arte marapelado, gente, mas eu não me surpreenderia se o Ellis parasse o Kim aqui em algum momento, tá? Como eu disse pra vocês, o Pat começou a treinar o substituto dele, ele já tá encarregando o T ali de cuidar da agenda íntima do Ellis. E o Ellis continua puto, gente, e aqui ele começa a sentir ciúmes também. Ele puxa a cadeira do Pat em direção a ele na frente de todo mundo, depois banca a Katia cega. E aí o Pat fala ali que o T trabalha muito bem, né, e que não vai ter problema nenhum se ele se demitir. E aí vem um momento que ele vê o Kim e o Ellis entrando num hotel ali, e depois o Pat muito triste aqui, com o coração partido, falando que o Ellis é muito mal e o que ele é pra ele, né, gente? O Ellis encarando para o Pat aqui, mas o Ellis perceba nesse momento que ele pode quebrar o Pat, né, gente? Quando ele quebrar o Pat, é quando ele vai perder, né, gente? Na verdade, ele já perdeu esse jogo e eu tô ansioso pra isso, gente. Eu quero muito que o Ellis perca o Pat e depois
depois volte rastejando pra ele aí, né, gente? Porque o Aerys vai ter a redenção dele, não se preocupe. É só ter paciência, né, gente? Quem vai continuar assistindo a série aí como eu, porque, como eu falei, o charme da série, gente, tá justamente no Aerys ser malvado com o Patty e depois ele ser completamente gado cartelizado por ele, né? O que vocês acham? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meus amores. Beijão. Bye, bye.